afiará, né, a sua espada e irá destruir, né, ferir o Leviatã. Ou seja, ele vai perecer pelas mãos de Deus. Mas quem fez o Leviatã? O Leviatã não é um outro Deus ou um ser. Ele foi criado por Deus e foi feito daquele jeito. Isaías 54:13, se eu não me engano, 56:14, diz assim: olha, eu fui que fez o ferreiro que faz a arma e também fiz o assolador para destruir. Quem fez? Deus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 45:7 é dito: eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A gente sempre quer afastar o mal de Deus no sentido que, claro que Deus não é mal, né? Deus não é um sádico, né, como o homem, mas Deus tem intenção. Então, por exemplo, ter prazer, por exemplo, em destruir alguém, é diferente de ter intenção. Então, por exemplo, assim, o prazer é algo carnal, é algo do homem. O homem tem prazer em ir lá bater em alguém, mas Deus não tem um prazer, como ele diz lá na morte do ímpio, nesse sentido. Mas Deus tem um plano para ele. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para um fim, até o ímpio para o dia da calamidade. Nós podemos falar sobre diversos outros textos da Bíblia, né, para poder fechar esse tema. É importante dizer, algumas pessoas vão dizer: mas a morte de Jesus foi determinada por Deus também. A palavra fala lá em Atos 2:23 que os homens fizeram aquilo que a presciência e o conselho de Deus haviam determinado que fizesse. Em Atos 4:27-28 é dito também que eles fizeram aquilo que Deus havia determinado, que pela mão de Deus ele determinou aquilo. Por que diminuiu o poder de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, né? Então, sobre atos dos homens também e intenção, é dito em Apocalipse 17:17 que aqueles homens que darão poder ao anticristo, a Bíblia diz que Deus colocou no coração deles que deem poder à besta, e para que cumpram o seu intento. É dito também em Juízes que Salomão, ele fez aquilo de ficar com a Filistéia porque Deus havia determinado isso. Deus havia. Você percebe que a Bíblia, como a Bíblia lida com o assunto, né? Ela não lida nunca tirando de Deus a soberania, nem nada disso. Agora, nós temos que falar sobre um determinismo rígido. E como nós podemos falar sem fé? Como nós podemos falar sem fé de que Deus controla absolutamente tudo e causa tudo? Como nós podemos falar? Não temos como falar. Nós temos que assumir Romanos 9, assumir Efésios 1:11, assumir Eclesiastes 11:5, assumir Jó 12:16, assumir Isaías 15:16, assumir Atos 22:23, Atos 4:27-28, assumir Deuteronômio 29:29. Assumir que Deus é aquele que causa todas as coisas. Causa tudo. Aí nós vamos pensar, a gente já falou sobre a questão de justiça e injustiça. Nós já temos todas as respostas. Já temos. Mas a incredulidade é muito grande, porque nós pensamos, então, por exemplo, na questão da tentação, né? Deus não tenta ninguém, mas Deus controla o tentador e o tentado. Jó 12:16, o enganador enganado. Deus não pode mentir, não mente. Mas ele, em Ezequiel 14:9, se algum profeta for enganado, eu, o Senhor, enganei esse profeta. Ele mandou um diabo lá, daí? Ele controlou, entendeu? Ele tinha a intenção, porque quem é Deus? Quem é o Deus agora? Nós temos que acabar com o dualismo. Não é fácil. São anos e anos de tradição cristã com o dualismo. Mas se você vai assumir que Deus é o oleiro e nós somos o barro, e que Deus faz todas as coisas, Efésios 11, e que Deus predestina e decreta tudo, você não pode fazer de outra forma. Deus permite o mal, mas decreta o bem. Mas a Bíblia diz que o coração do rei, tanto ímpio quanto o não ímpio, está nas mãos do Senhor e inclina para onde quer.
Quem faz o homem vencer a tentação? Filipenses 2,13. Deus opera em nós o querer realizar. Quem faz o homem ceder à tentação? Deus endurece um coração. É algo bem difícil de lidar. Como que eu vou crer que Deus controla tudo? O que você quer? Você quer uma afirmação clara, sim, Deus determinou ou causou ativamente a queda de Adão para crer? É mais ou menos isso que você pensa? Mas se você tem uma afirmação geral, que Deus predestina e faz tudo, que nós somos barro e isso inclui Adão, que a salvação não depende de obras, mas de graça, nós temos que crer em coisas por implicação também, né? Até onde Deus é soberano para você? Ele não é soberano sobre o mal. Eu não consigo mais afirmar que Deus não causa tudo. Não consigo mais. Não consigo mais. Nem posso mais voltar atrás. Não posso. Seria retrocesso na fé. Entendeu? Porque realmente é uma fé no que a Bíblia diz. Em Hebreus 1,3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que é o sustento ali, o significado? A palavra em grego ali, sustentar, não é só algo que está dando suporte, segurando, mas é algo que está carregando. Por exemplo, aparece de novo lá em João 19, quando a mulher traz mirra para ungir Jesus, né? Então, é isso que é trazer, é isso que é sustentar. Como que nós cremos nisso? Pela fé. Como que nós conseguimos ver essas coisas? Como eu disse, teleologia, o propósito de Deus, e crendo que Deus controla ativamente tudo. O diabo está em suas mãos, nós estamos em suas mãos. Isso depende da nossa fé. Ou seja, claro que Deus que dá a fé. Muitas pessoas não vão conseguir afirmar algo tão grande. Não vão. Então, isso é carne, né? Pode até ser, mas uma hora você vai ter que comer. Deus te abençoe. Ore pela minha vida.